Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob interpretação e sentido também compartilhados. Essa frase é do filósofo e educador colombiano Bernardo Toro, considerado referência em mobilização social. Na saúde pública, a mobilização busca sensibilizar as pessoas para questões como a prevenção, o cuidado, tratamentos, bem como o bem-estar individual e coletivo, colaborando com o Sistema Único de Saúde, sistema público do nosso país, o SUS. Para falar sobre esse tema com a gente hoje, convidamos 3 profissionais-chave que irão compartilhar um pouco da sua experiência, para pensarmos juntos como a mobilização social pode nos ajudar no enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Na nossa roda de hoje está a Tânia Machado, mestre em Gestão Pública e Sociedade, que atua como assessora de comunicação da Superintendência Regional de Saúde de Varginha, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Com ela, a doutora em Geografia Flávia Santos, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, IFAP. E para fechar, teremos a doutora em Nutrição Flávia Cândido, especialista em doenças crônicas não transmissíveis e pós-doutoranda na Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu preparei uma trajetória para a nossa conversa de hoje e vou começar com as perguntas para a Tânia. Tânia, um dos grandes desafios da saúde pública é sensibilizar o cidadão de que ele também é responsável pela sua própria saúde e pela saúde coletiva. Os esforços do governo, através do SUS, não são suficientes sozinhos. Então, diante da sua formação e atuação como assessora de comunicação da Secretaria Regional de Saúde de Varginha, você relata em uma revista do SUS sobre a criação de núcleos municipais de mobilização social. Conta um pouco mais para a gente, por favor, sobre esses núcleos, no sentido de como surgiu a iniciativa de criar esses espaços. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de poder colaborar com o projeto. E a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, em 2017, houve a Resolução 5663, que instituiu a rede estadual de mobilização social em saúde. Com essa rede, nós tivemos um ponto central, do programa de mobilização, porém a gente precisava regionalizar a mobilização social. Então, as 28 unidades regionais de saúde espalhadas pelo Estado criaram seus núcleos regionais de mobilização, formados pelos assessores de comunicação das regionais, e com isso a gente começou um trabalho para que os municípios que são jurisdicionados a essas regionais também tivessem os seus núcleos municipais. Foi um trabalho que começou lá de cima, a nível estadual, a gente regionalizou e agora a gente, a partir de 2017, a gente começou a correr atrás dos núcleos municipais. Os núcleos municipais, a gente não tem uma formalização oficial que institua o núcleo. Nós consideramos núcleo toda ação feita por aquela equipe que realizou, por exemplo, não só de uma área, mas toda a Secretaria de Saúde, tudo que ela faz de ação de mobilização social que envolva pessoas, que envolva convocação de vontades, que realmente seja uma ação orientativa, nós consideramos ação de mobilização, e essa equipe se torna um núcleo. Entendi, muito bacana essa questão da regionalização. Que bom que a Secretaria de Estado de Saúde enxergou essa necessidade, e instituiu de forma que chegasse até os municípios. Então, no município, por exemplo, a gente pode ter muitos núcleos de mobilização, a gente não precisa ter um por município. A gente pode ter um na atenção primária, um na vigilância epidemiológica, e assim vai. São programas para a gente trabalhar, então a gente não pode limitar os núcleos a somente uma equipe. E tem sido muito bom, porque os municípios, eles já costumam fazer esse tipo de trabalho de mobilização social, e eles, vendo o trabalho deles fazer parte de uma rede estadual,
é um reconhecimento muito grande para eles, né? Que é uma coisa da rotina deles que passa a ter uma visibilidade a nível estadual. Com certeza. O reconhecimento também é uma forma de mobilização, né? Imagina o retorno que esses profissionais entregam de resultados. Nós temos muitos relatos dos profissionais de municípios que já passaram, por exemplo, por epidemia de dengue, por surtos, e que focaram na mobilização social e que sim tiveram resultados. Uma coisa que a gente preza muito quando a gente vai incentivar os núcleos a realizarem ações é a questão das parcerias. Então, a gente envolve muito, tenta envolver, entendendo, claro, a realidade de cada município, o maior número de parceiros possíveis, né? Então, a gente sabe que tem municípios maiores que vão conseguir parcerias maiores, né? Porém, a gente sabe que municípios menores, muitas vezes, a voz que é mais ouvida na cidade é um pastor, é um padre, é uma rádio, é um carro de som. Então, a gente ajuda esses municípios a identificar esses atores, né? E com isso a gente vai trabalhando com cada um ali a particularidade deles. E Tânia, quando você diz que vocês auxiliam a identificar os principais atores nos municípios, me surgiu uma dúvida. Como é que se dá o contato do profissional de comunicação das regionais, que é a sua posição no caso, em relação às ações de mobilização na atenção primária de saúde, que seria, quem seria, né, o profissional na outra ponta da comunicação? É um contato direto com os gestores ou passa pela Secretaria Municipal de Saúde? Nosso canal, enquanto mobilizador regional, é diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde, sim, porque é lá que nós temos as referências que estão dentro da UBS, que estão ali com os agentes de saúde que vão dentro das casas, mas como eu disse, as parcerias sempre são bem-vindas. E isso fica um pouco a cargo do município também, enxergar onde que é a parceria que ele acha que vai ser mais efetiva. O nosso contato é direto com as referências municipais, geralmente o pessoal da atenção primária ou da vigilância epidemiológica, que são onde estão concentrados o maior número de programas, né, da saúde. Entendi. De fato, então, o caminho é via Secretaria de Saúde, né? Respeitando ali uma hierarquia que de fato existe. Mas dando também autonomia para o município, indicar o profissional que melhor se encaixa na atividade, né? Muito bom. A gente não consegue estabelecer um padrão de cargo para que seja nem a referente de mobilização, nem consegue definir uma pessoa que fique específica para isso, porque a gente sabe da dificuldade de profissional, né, de pessoal dos municípios, não tem como uma pessoa ficar exclusiva para a mobilização, até porque não é muito o perfil da mobilização ficar centralizado numa só pessoa, né? A gente precisa atingir vários públicos, o público que a atenção primária atinge, talvez o pessoal das endemias não atinge, vice-versa, e a gente vê muito, por exemplo, nas UBSs, né, ações de mobilização ali na sala de espera. Então, é uma questão importante, né? A população está sendo atingida ali por aquele profissional. Então, até por isso a gente fala em núcleo, né? A gente não pode ter uma referência, né? O núcleo, ele é composto de várias pessoas interessadas e é assim que funciona. Muito bacana você dizer isso, Tânia, porque é uma das teclas que a gente bate muito aqui no Salos, sobre a importância de contemplar a diversidade de profissionais, né? Não só na mobilização, mas na gestão como um todo. Entender as potencialidades de cada profissional e as potencialidades do espaço de atuação que cada um ocupa, né? Agora, falando mais sobre os parceiros, Tânia, conta pra mim quem são os maiores parceiros já identificados. A Secretaria de Educação é uma grande parceira da saúde, porque a gente sabe que as crianças são os maiores mobilizadores, né? Eles levam realmente a informação ali para dentro de casa, eles são multiplicadores. Então, a gente trabalha com esse tipo de incentivo. Polícia Militar, na questão das blitz, bombeiros, Secretaria de Educação, muitas vezes Secretaria de Obras, são grandes parceiros, porque eles auxiliam na questão das residências fechadas, né, dos terrenos baldios. Então, a gente pega muito nessa questão da proximidade do parceiro com a população e a gente vê muito resultado positivo, sim.
E agora falando das ações propriamente ditas, Tânia, qual ação você acredita que tenha um histórico de melhores resultados para a mobilização dos usuários da atenção primária de saúde? O que a gente percebe, talvez não seja uma ação pontual, mas nós conseguimos perceber que ações que são acompanhadas de uma abordagem são sempre as mais efetivas. Então, realmente, são as ações onde são acompanhadas de orientação, de parceiros, e não somente uma mobilização banal, né, panfletagem ao léu. Então, o que a gente preza hoje em dia é a abordagem do profissional com o cidadão, né? A gente conta muito com a ajuda dos agentes de saúde, os agentes de endemias, os agentes de saúde, até mesmo nas doenças crônicas mesmo, né? Eles estão ali dentro das casas das pessoas, né? Então, é muito esse corpo a corpo mesmo. O mobilizar ali está no terceiro, na pessoa que não tem conhecimento, mas que vai adquirir a partir daquela ação, né? Então, são sempre as ações para o público, perto do público, e com a informação correta para a população. E como você havia comentado no início, existe todo um trabalho de reconhecimento, né, do profissional. Atualmente vocês, inclusive, encontraram uma alternativa que vai além desse retorno burocrático dos relatórios, né? Hoje em dia nós estamos usando bastante redes sociais, as redes sociais, a Saúde MG, né? A gente centraliza tudo na página da Saúde MG, no Instagram, Facebook, e nós temos conseguido espaço para stories, para feed, e colocado essas ações, inclusive atualmente a gente tem, tá bombando assim de ação de Outubro Rosa, questão de imunização, né? Então, a gente sempre tem um município nosso ou outro ali passando nos stories da SES com alguma ação de mobilização. E é muito bacana ver que foi possível dar esse retorno para eles, porque é muito chato você só cobrar, né? Cobrar, façam, me relatem e ok, né? Então, é muito bom a gente poder receber o resultado da cobrança, né? E poder retornar para eles com uma visibilidade boa do trabalho deles. Fantástico o fato de conseguir ampliar as ações dos municípios por meio de divulgação nas redes sociais, né? Além de inspirar outros municípios a seguir o exemplo, ou enquanto cidadão, me sentir tocada, né, pela ação compartilhada ali e aderir à orientação dada na campanha. Excelente, Tânia, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei a nossa conversa, mas ainda temos outras convidadas, né, para chamar. Obrigada, Tânia, mais uma vez. Na última fala da Tânia, assim como no relato que ela fez na revista do SUS, nós pudemos observar a importância do compartilhamento das ações de mobilização realizadas pelos municípios, no sentido de dar um retorno, né, para a sociedade dos resultados de todo o trabalho investido, mas também para a disseminação de estratégias bem-sucedidas, que possam colaborar em outras campanhas, em outros lugares. A nossa próxima convidada, a Flávia, fez justamente isso, diante o sucesso no combate da dengue durante a maior epidemia da doença que a cidade de Uberlândia enfrentou no ano de 2015. O nosso assunto aqui são as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e doenças respiratórias. Não tem nada a ver com a dengue, mas a Flávia escreveu no seu artigo um ponto fundamental na dificuldade das campanhas de mobilização como um todo, que é o modelo biomédico de saúde, centrado no médico, nas especialidades do médico, na doença e na cura. Esse modelo ignora a dimensão social da vida no território para o diagnóstico e tratamento da doença. Uma questão que o Renob tanto valoriza no curso Salos. É justamente essa relação social, cultural, para com as condições de saúde do usuário do SUS. Dito isso, Flávia, conta pra gente, por favor, como o trabalho de mobilização social em Uberlândia trabalhou essa transformação no modo de vida das pessoas, de acordo com o grupo social que elas vivem, no sentido da prevenção da doença. Agradeço o convite, fiquei entusiasmada, eu acho que é a palavra, por ver um interesse, né, na divulgação dessas estratégias, que eu acho que, acredito que isso é muito importante. Isso era um dos viés e que a gente prezava muito na pesquisa.
Essa pesquisa ela foi uma pesquisa de doutorado, que ela acabou tendo uma proporção muito maior do que a gente imaginava no começo, que acabou tomando uma proporção para o município, né, ao invés de ser uma pesquisa somente acadêmica desenvolvida ali dentro da universidade, acabou sendo uma estratégia desenvolvida pelo município, né? Apesar do foco ter sido a dengue no momento, mas a todo momento no nosso trabalho, nós recorremos e voltamos às doenças crônicas, porque justamente nós falamos nesse trabalho o tempo todo que esse trabalho é uma estratégia que foi desenvolvido para o combate da dengue. No entanto, ele pode ser uma estratégia para ser desenvolvida com todas as doenças crônicas, que é uma das maiores causas de morte no Brasil, né? Entre elas hipertensão, diabetes e tudo. Nós iniciamos com esse trabalho numa escola municipal de Uberlândia, e a temática lá era drogas e alimentação saudável. A partir dessa escola municipal é que nós começamos a ter contato com a estratégia saúde da família, com a unidade básica de saúde da família, porque quem trata dessas questões nas escolas é o agente de saúde escolar, que ele está diretamente relacionado, inclusive ele está dentro da estratégia saúde da família. Então, nós começamos ali esse trabalho. Então, nós já começamos a mobilização ali nas escolas, né, nessa escola em específico, em uma como um experimento, mas mobilizando ali as estratégias de saúde próximas, principalmente a que estava dentro da área do território em que estava inserido essa escola. Então, a unidade básica de saúde da família, que estava inserido mais próximo da escola, que estava inserida nesse território. No sentido da gente trabalhar junto, enfermeiros, assistentes sociais e agentes de saúde escolar, específico na temática drogas e alimentação saudável. Então, dentro dessa proposta ali, nós fizemos várias mobilizações com instituições próximas, né, ONGs, instituições sociais, né, sindicatos, instituições públicas que ficavam no entorno dessa escola, no sentido de mobilizar essa comunidade mesmo, fazer uma mobilização social, no sentido de alertar a população, a comunidade escolar como um todo, aí eu incluo tanto os profissionais, os estudantes, os professores, desde a faxineira, a merendeira, também como os pais participaram desse processo, porque nós acreditamos que nós temos que ir além da prevenção, nós temos que fazer promoção, né? Promoção da saúde. Fantástico, Flávia. Já estamos provando aqui mais uma experiência prática de sucesso, de mobilização com grandes parceiros e, como você relatou, a importância da territorialização desses parceiros. Assim como a Tânia havia comentado, quanto mais próximo daquela comunidade, mais efetivo é o trabalho. Agora, no final da sua fala, você já traz um bônus para a gente na questão da promoção de saúde para além da prevenção, que é justamente a proposta da mobilização ter um maior alcance das ações, não só na esfera do indivíduo, mas na sociedade como um todo. Quando eu falo em prevenir, eu estou falando mais voltado para o indivíduo. Quando eu vou para a promoção da saúde, eu vou para macrodeterminantes. Isso envolve a comunidade, toda a população, então trabalha com o coletivo. Enquanto o prevenir acaba indo para o indivíduo que tem um foco mais na doença, a promoção da saúde acaba voltando para o coletivo com foco na saúde, antes que a doença, porque as doenças crônicas estão aí com uma porcentagem alta, mais de 70% de óbitos no Brasil. No entanto, a rede pública, ela trata essas doenças crônicas. Mas e essas pessoas que podem vir a ter essas doenças? Essas pessoas, elas estão inseridas num território, elas têm uma vida, elas têm uma vizinhança, elas vivem em comunidade, e o que está sendo feito para evitar que essas pessoas adoeçam?
Excelente, Flávia. Nós do Renobe compartilhamos desse mesmo pensamento e preocupação em baixar o percentual de pessoas portadoras de doenças crônicas, não só, né, no tratamento daquelas que já possuem o diagnóstico, mas evitando que outras acabem na mesma situação. Voltando agora no caso da escola, conta para mim, Flávia, um pouco mais sobre como se desenvolveu esse projeto. Nesse trabalho de mobilização na escola Eurico Silva, na Escola Municipal de Uberlândia, nós já fazíamos um trabalho, porque nesse projeto Dengues e Alimentação Saudável, nós construímos e tivemos vários parceiros. Dentre esses parceiros, a gente teve parceiros do teatro e vários outros, dança, artes ali da própria universidade, que colaborou com a gente, e tinha alguns alunos que participavam desse processo. Os alunos, principalmente, que faziam parte do programa Mais Educação. Esses alunos, os alunos que estão em vulnerabilidade social dentro do território, que fazem parte da escola, esses alunos tinham assistência de acordo com a renda, quem estudava no período da manhã e a extraturno, quem estudava no período da tarde e no período da manhã. Então, nós construímos ali, dentro disso, grupos de teatro. Teve várias peças criadas e idealizadas com os alunos, em que eles apresentaram na cidade toda, trabalhando temáticas específicas. E outras também que os estudantes tinham interesse. Por exemplo, um desses projetos foi o projeto Show Dengue, que ele já existia antes mesmo desse surto da dengue. Começou a trabalhar a questão da dengue, junto com os profissionais que estão acostumados a trabalhar com a dengue, que é uma coisa que afeta a comunidade. Inclusive, o bairro onde a escola estava inserida era um dos bairros mais afetados pela dengue. Então, isso já começou a despertar um interesse, além dos projetos que a gente já desenvolvia, né? De drogas e alimentação saudável. Então, e quando a gente fala nas doenças crônicas, entra todo esse processo, né? Tabaragismo, o álcool, que faz com que essas doenças crônicas sejam ainda mais afetadas, né? Então, por isso o nosso interesse, o foco era a mobilização social, mas a gente queria também fazer essa mobilização porque nós acreditamos que não é só a estratégia de saúde da família, não é só o SUS que tem que fazer esse trabalho, é toda a comunidade, é uma parceria em conjunto. Então, por isso a necessidade da mobilização social. Não basta você ir lá e falar sobre um determinado problema, fazer uma palestra. O trabalho tem que ser contínuo. Então, a ideia do agente de saúde escolar é fazer que não fizesse esse trabalho, não fosse esporádico. Vou lá, trabalho a obesidade, e o aluno ele é encaminhado para o PSF, e aí? Qual que é o trabalho que é feito? Qual que é o trabalho de promoção da saúde? Quais são? Uma palestra lá não vai resolver. E a gente falava muito isso na questão da dengue. Todo mundo sabe que tem que limpar o quintal. Todo mundo sabe que não pode deixar água parada. E o maior foco de dengue na cidade de Uberlândia está dentro das casas e nos quintais. Então, esse é o maior foco. Todo mundo sabe. Mas qual que é o trabalho contínuo que a gente poderia fazer para mobilizar tanto a sociedade, as organizações sociais, instituições públicas, com a própria sociedade para trabalhar em conjunto, né? Porque na promoção da saúde, a Carta de Ottawa já traz isso lá há um tempo, tem que trabalhar o empoderamento dessa comunidade. Então, foi isso que a gente tentou fazer, o empoderamento das pessoas e da sociedade. E o sucesso foi tão grande que a peça de teatro foi para além da cidade de Uberlândia, né, Flávia? Inclusive, essa escola, com essa peça de teatro, foi premiada a nível de estado, né, por uma das melhores apresentações e melhores estratégias de comunicação no sentido do combate à dengue. A Prefeitura Municipal, a gente já tinha um contato tanto com a Secretaria de Educação, quanto a Secretaria de Saúde, justamente porque a gente estava trabalhando com escola e trabalhando com unidades básicas de saúde da família, né? Então, a Prefeitura começou a ver o interesse. Peraí, os casos de dengue imunitário, tem uma eclosão, tem uma escola, tem um projeto que está sendo trabalhado assim, e lá está tendo uma adesão da comunidade, dos alunos, das instituições sociais, e isso reforçou ainda mais quando o meu
na época, orientador, professor Samuel, que é um geógrafo, mas um pesquisador na área da geografia da saúde, um grande pesquisador, ele foi convidado para ser o diretor de vigilância em saúde do município de Uberlândia. Uau, nossa! Olha só o reconhecimento do sucesso aí. A história tomou outra proporção a partir daí, eu imagino. Então, como ele é diretor de vigilância em saúde, isso facilitou ainda mais esse processo de articulação, né, com os setores, principalmente com o setor da educação, o setor da saúde e o setor da vigilância com o setor da atenção básica, que até então não tinha articulação, não estava alinhado o setor de atenção básica com o setor de saúde. Exato, acabou confirmando aquilo que a gente imaginava. Essa questão da intersetorialidade se mostra de extrema importância também no momento de planejamento, para que todas as frentes estejam em sinergia e as propostas de atuação tenham uma visão mais holística. Na mobilização, a intersetorialidade acontece principalmente quando falamos das parcerias, que tornam todos os agentes articulados para um objetivo em comum. Vigilância, atenção básica, controle de endemias, Secretaria de Ensino. Realmente um grande sucesso, Flávia. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo não permite estender muito mais a conversa, mas eu tenho certeza que haverá uma próxima oportunidade para a gente conversar com mais detalhes. O caso de Uberlândia pode parecer um pouco distante para os gestores e profissionais da saúde aqui dos Salos, por não falar diretamente das doenças crônicas não transmissíveis. Apesar dessa relação do modo de vida estar ligada a todo e qualquer diagnóstico de uma pessoa. Então, para encerrar o nosso programa de hoje, fazendo essa ligação entre a mobilização social e as doenças crônicas não transmissíveis, eu gostaria de convidar agora a Flávia Cândido a dar o seu parecer enquanto nutricionista e especialista em doenças crônicas não transmissíveis. De que forma, Flávia, você entende que essas estratégias de mobilização se integram ao enfrentamento das doenças crônicas, desde a sua prevenção até a adesão aos tratamentos? Pessoal, muito obrigada, né? Eu gostaria de parabenizar a equipe Renove, também aos demais aqui presentes. É muito louvável a gente poder ter um momento como esse de discussão de um tema tão importante. Eu acredito que vai ser muito produtivo para os aqui presentes, né, e para quem está participando com a gente como ouvinte. Bem, antes de começar a responder sua pergunta, Priscila, se você me permite, eu gostaria de fazer uma breve contextualização, pensando aí na questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? Quando a gente fala de mobilização, eu queria deixar claro que a gente não está falando de algo apenas desejável. Mobilização social no SUS, a gente faz como parte de institucionalização e legalização do processo. Não tem como o SUS funcionar se não houver mobilização social, tá? E quando a gente fala de mobilização social dentro do contexto de doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando aí que tem que levar em consideração que são doenças, né, etiologicamente complexas que demandam aí cuidado intersetorial e interdisciplinar. Por que eu estou falando isso? Não é apenas mobilização popular. A gente está falando de mobilização de diferentes setores da sociedade, né? Que não envolvem apenas setor de saúde. A gente está falando de diferentes tipos de atores sociais aí, né? A citar aí, além dos gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, vemos aí como tão importante a atuação da Flávia, né? Pesquisadora também, com pesquisação tão importante que foi desenvolvida, mas também setor de assistência social, de infraestrutura, de segurança, meio ambiente, educação, comunicação. A gente envolve não só o setor público, mas também o setor privado. Então, é uma mobilização como um todo, né? Quando a gente trata de doenças crônicas não transmissíveis, por ser complexa, né? De etiologia complexa também, que a gente precisa agir sobre esses fatores etiológicos, senão a gente não consegue fazer nem ações de promoção, nem de prevenção e nem mesmo de tratamento. Tá? E uma coisa que eu gostaria, né, quando surgiu esse tema, esse tipo de diálogo entre ações desenvolvidas de mobilização de dengue, né, e doenças crônicas não transmissíveis, algumas coisas me chamaram a atenção. Empiricamente, né, quando a gente fala de mobilização para combater uma endemia de dengue, por exemplo, em que você tem um fator etiológico muito bem estabelecido, parece algo mais natural,
né? E até mesmo mais importante, porque a gente tem um agente causador ali bem estabelecido, e a gente tem que ter controle desse agente causador, né? Quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, isso parece para a gente que é algo menos importante. Por quê? Elas sempre estiveram presentes no meio da nossa sociedade. Os fatores de risco, né, eles sempre estiveram ali na nossa convivência. É algo que sempre existiu e que sempre irá existir. É inerente da condição humana o desenvolvimento de algumas dessas alterações metabólicas que vêm, né, com as doenças crônicas não transmissíveis. Mas a gente tem que entender que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são epidêmicas. Por que eu estou falando isso? A gente, apesar dos inúmeros fatores, né, os números esforços que a gente tem de controle, a gente tem curvas epidemiológicas em J. Isso significa que está aumentando muito, né, e que isso precisa ser combatido, e a gente precisa de que muita gente esteja envolvida nisso, porque a prevalência é muito grande. Primeira coisa, eu acho que a concepção do processo de saúde da doença, elas são muito similares, né? Então, as estratégias de ação, elas precisam ser similares também. Por que eu falo isso? Toda vez que a gente adota o indivíduo, né, como fator, né, é o indivíduo doente que a gente está pensando, né, nele, nesse processo de doença voltado do indivíduo, esquece os fatores, os determinantes ambientais, sociais dessa doença, a gente falha drasticamente, né? Isso serve para a dengue, né? A gente acaba assumindo uma postura de culpabilização desse indivíduo e de que ele assuma toda a responsabilidade por esse processo, sendo que tem alguns fatores que ele não tem como assumir responsabilidade sobre, porque ele não tem como modificar, né? Isso a gente falha. Então, primeira coisa, né, tanto na dengue, no combate à dengue, quanto no combate das doenças crônicas não transmissíveis, nós precisamos entender que é um processo fruto de uma sociedade, fruto de um ambiente, é sobre essa sociedade, esse ambiente que a gente precisa agir. E esse ambiente, ele modifica em cada território de saúde. Então, outro ponto que eu gostaria, né, de ressaltar aqui é a questão da singularidade dos territórios de saúde e a singularidade dessas estratégias. Embora tenha algumas coisas que nós possamos aproveitar, né, de estratégias que são muito interessantes e aplicáveis a diferentes territórios de saúde, respeitar singularidades, tanto do ponto de vista de fator de risco, quanto potencial de ação, a gente precisa fazer isso sempre que estiver desenvolvendo estratégias de mobilização, né? E aí é tão interessante a gente pensando, né, que apesar de ser dengue e doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem o mesmo processo de social, ambiental, de entender essas doenças, né? Os slogans, eles podem ser aproveitados, né? Então, a gente pega o slogan que foi adotado e cada um vive cada um cuidando de sua própria saúde, da saúde dos que estão à sua volta, do lugar onde se vive. A gente não está falando apenas de dengue, a gente está falando de uma série de doenças, qualquer doença, aliás, que envolve nessa questão do ambiente, né, da importância do ambiente, dos fatores etiológicos, sociais, culturais, a gente pode estar aplicando esse tipo de slogan, né? E a criação de territórios saudáveis, eu acho que é algo muito interessante de ser pontuado aqui também. Quando a gente cria territórios, né, a gente, além de regionalizar, a gente atribui funções específicas. E aquilo que não é de todo mundo, não é de ninguém. Então, se a gente não atribui funções específicas, determina que determinados atores, eles são responsáveis por determinados objetivos, a gente não consegue sair do lugar. Isso em saúde é muito importante, tá? A gente tem um grau de organização desses cuidados, até de hierarquização desse processo, é importante para ganhar força no movimento, porque a gente consiga ter resultados reais, né? E aí, eu gostaria de extrair algumas mensagens, né, do que foi falado aqui, e que eu acho muito interessante, além disso que já foi visto, né? É muito importante a gente entender, né, a questão dos agentes sociais, dos desafios, das expectativas, quais são os fatores limitantes daquele território de saúde, para que a gente consiga trabalhar em conjunto com eles estratégias mais adequadas e mais assertivas, tá, voltadas para aquela realidade, para aquela população, né? Por exemplo, assim, né, vamos supor que o problema principal ali está sendo diabetes. A população está tendo muito diabetes, né? Então, aquilo ali é o que toca eles, aquilo ali é o que está sensibilizando. Então, naquele território específico, a gente precisa desenvolver ações de promoção também da saúde, de prevenção e também de tratamento dentro daquilo que afeta, aquilo que causa sensibilização, né, naqueles indivíduos.
Com certeza, Flávia. A sensibilização só acontece quando a gente toca no particular da pessoa, né? Por isso a necessidade da territorialização dessas ações. Sem o entendimento de qual a questão é tocante ali naquele local, naquela determinada comunidade, pode ser que as ações não façam sentido para aquelas pessoas. Em relação às ações de fato, para a gente ser mais prático possível aqui nessa conversa, qual delas você destacaria para nós hoje? Uma coisa que eu gostaria de falar, foi bem falado em ambas as falas, tanto da Tânia quanto da Flávia, é a importância da mobilização infantil. Eu acredito muito no papel e na força das crianças em gerar processos de mudança social, tá? Eu acho que, assim, vão trazer isso para o lado empírico, não científico, né, mas qualquer um que tenha um filho, um sobrinho, um neto, né, uma criança que você goste muito, a gente consegue ver a inocência e o poder de mudança que eles têm, eles acreditam que tudo é possível. Né? E por amor a eles, a gente quer viver melhor, a gente quer viver com qualidade de vida por mais tempo. Eu lido muito com obesidade, né? E lidando ali com o usuário com obesidade, talvez uma das coisas que mais sensibilizam, as falas que mais sensibilizam eles é o seguinte: eu queria poder brincar melhor com meu filho, eu queria poder curtir mais os meus netos, né? Isso toca a gente, eu fico um pouco arrepiada e sensibilizada em falar, mas a criança realmente tem um papel de mudança muito grande, e aí parcerias com setores de educação é muito interessante também, educação infantil, trabalhar isso em conjunto, para que eles levem isso para dentro de casa. Sem dúvidas. Eu me emocionei aqui junto com você quando você traz essa fala do usuário que deseja uma melhor qualidade de vida, não só para aproveitar mais os seus filhos e netos, mas também para proporcionar uma vida melhor para eles, né? Como já foi dito hoje, a gente vive em sociedade e uma mudança na minha forma de viver vai impactar em todos aqueles que convivem comigo, no sentido de sermos o próprio agente de mudança. O uso de campanhas também acho muito legal, isso foi falado, né, um pouquinho por eles, mas eu queria ressaltar uma questão que talvez seja um problema. A gente vê a distribuição de campanhas, né, entre os meses do ano, né, elas não dão tanto destaque assim para as doenças crônicas não transmissíveis. A gente vê setembro é o mês que eu falo que é o mês arco-íris, né, são tantas cores, tantas campanhas, e a gente tem um vermelhinho que são as doenças cardiovasculares, o novembro azul, o azul do diabetes, ele está junto ali com a saúde do homem, e se a gente já tem o mês rosa, a gente acaba o próximo fazendo a mês do saúde do homem, né, o azulzinho ali, e acaba que isso vai passando de liso, a gente finge que isso não existe, que isso não é um problema, porque a gente entende que a gente não vai conseguir mudar aquilo, então, é preciso dar maior destaque para as doenças crônicas não transmissíveis nessas campanhas, né, e que isso seja realmente utilizado para mobilizar a população, né, não só a população, mas também setores de saúde e outros setores também, não só da saúde, a começar na saúde, né, que a gente consegue do pequeno, às vezes, ir para o maior, né, dando certo aquela estratégia, a gente consegue convencer outros setores. E é super possível, né? Nós vimos na conversa com a Flávia o quanto deu certo a estratégia e a proporção que tomou. Para encerrar, então, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, Flávia, sobre ir além. Existe alguma abordagem de mobilização que não falamos hoje ainda e você gostaria de pontuar para nós? Eu entendo, né? Isso é opinião pessoal, tá? Eu entendo a importância de estratégias voltadas dentro do local de trabalho. Por quê? No nosso cotidiano de contato com o usuário do SUS, a gente vê um grande empecilho que é para eles terem condições de adotar determinadas condutas no ambiente de trabalho. Cargas horárias excessivas, né, às vezes duplo, tripla jornada de trabalho, são pessoas que não se importam com a saúde daqueles trabalhadores, que na verdade deveria ser entendido como uma peça-chave de tudo dar certo. Né, tá se tratando de empresas, né, do setor público ou privado, né, a gente tem um principal cliente, o primeiro cliente que a gente tem que ser o próprio trabalhador, né, são os recursos humanos, aquilo que faz a força da instituição, seja empregado doméstico, né, enfim, a gente precisa tratar bem o ser humano, e tratar da saúde é tratar bem. E é uma postura até contraproducente você não levar isso em consideração, levando em consideração recursos mais, argumentos mais capitalistas, mas que também são importantes, né? Se a gente tem um trabalhador aí com doença crônica não transmissível, a gente tem perda de produtividade, absenteísmo, causa muito importante de absenteísmo, então a gente precisa
precisa utilizar esses ambientes para aproximar o trabalhador do processo de saúde, não para distanciar ele do processo de sua saúde, para tudo funcionar melhor, aí as engrenagens dessa estrutura. Melhor fechamento impossível. Mais uma vez, um ponto super falado aqui no Salos e no Renobe como um todo, o quem cuida de quem cuida. Com certeza, o ponto de vista capitalista é uma justificativa fortíssima e que favorece toda a discussão que trouxemos aqui hoje. A qualidade de vida não passa só pelo poder brincar com os netos, mas em realizar todas as nossas atividades diárias com qualidade, principalmente trabalhar. Afinal, é um dos nossos maiores papéis desempenhados na sociedade, né? Então, é do interesse do coletivo, para fazer essa engrenagem funcionar adequadamente, que tenhamos saúde, a começar por quem cuida da nossa saúde. Excelente colocação, Flávia. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Foi, assim, cirúrgica na exposição das suas ideias e amarrou brilhantemente a fala das convidadas anteriores, com uma cerejinha no topo. Obrigada mesmo. Com essa riqueza de experiências e conhecimento científico, nós encerramos o nosso programa agradecendo imensamente as profissionais aqui presentes. Eu acredito que agora você que nos assiste deve estar com a cabeça borbulhando de novas ideias para o seu município. E mal pode esperar para compartilhar com a sua equipe, não é mesmo? Então bora pôr a mão na massa que eu já tô indo. Um abraço e bons estudos!